Bom, gente, boa noite a todos. Eu vou pedir para vocês colocarem o nome completo de vocês e autorizar a gravação para a gente começar aí o nosso plantão. Certo? Então, lembrando então hoje que a gente está no nosso segundo plantão aí de dúvidas da disciplina de Fisiologia e Reabilitação cardiopulmonar respiratória e metabólica. E hoje, o que eu pensei? Aproveitar esse tempo aí que a gente está junto para falar de testes clínicos pensando na prática. Para quem já olhou, ou pelo menos conseguiu ler a unidade 2, deve ter percebido ali que a gente dividiu por doenças, né? Já até falei isso na aula da semana passada, com relação à descrição da fisiopatologia das doenças e do tratamento, mas aproveitar esse nosso espaço aqui para falar um pouco de prática clínica, pensando realmente na prática, que é o que a gente está buscando aqui no curso, certo? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para começar. Com licença, prof. À vontade, pode falar. Eu fiquei com dúvida em algumas questões da prova. Vou fazer o seguinte, eu vou abordar primeiro essa parte da clínica, aí depois, ao final da minha abordagem, eu vou abrir para todas as dúvidas, tanto do que eu falar agora, quanto com relação às atividades, o que já passou, o que está na unidade 2, tá bom? O que tem gente que me escreveu também no particular também, eu já respondi, mas qualquer coisa volta a repetir, porque pode ser a dúvida de outras pessoas. Combinado, Giovana? Certo. Beleza. Vocês estão vendo a minha tela, gente? Sim. Tá. Nossa, eu tô com o mouse, eu acho que tá muito ruim. Aqui. Tudo certo? Então, como estão vendo a minha tela inteira agora? Sim. Eu acho que alguém tá com o microfone aberto. Tô ouvindo um chiado aí. Isso. Obrigado, gente. Que aí fica Vou desligar o meu também, tá? Qualquer coisa, também depois eu ligo. tranquilo. Então, falando aí um pouco das duas ferramentas que eu acho interessante abordar. Primeiro, eu separei o teste de caminhada de 6 minutos, pensando, né, na prescrição aeróbica, e o teste do RM, pensando na parte de prescrição de exercício resistido. Na apostila de vocês, tem algumas linhas que falam um pouco do teste de caminhada. Eu acho que a maioria de vocês conhece, já deve ter pelo menos aplicado alguma vez, ou ouvido falar, nem que seja na graduação. E eu acho legal falar sobre ele, porque ele é muito simples. E ele vai te ajudar, assim, como ferramenta, não só para você avaliar o paciente, como inclusive para prescrição aí da sua conduta, do seu treinamento. Então, eu acho importante falar sobre ele por conta disso. E o teste de uma RM, que com certeza todo mundo conhece, há controvérsias com relação a esse teste.
Vou falar também um pouco sobre isso, mas de qualquer forma também acho interessante abordá-lo, certo? Então, pensando aí no teste de caminhada de 6 minutos. Então, primeiro, por que eu acho que é importante trazer ele para a prática clínica? Primeiro, porque ele é um teste muito simples. Você basicamente precisa de um corredor para realizar o teste. Você não precisa de equipamentos caros, a metodologia é simples, o protocolo é simples, basta que a pessoa que está sendo avaliada precise caminhar o mais rápido que ela consegue durante 6 minutos. Então, curto, simples e objetivo, sem despender um tempo absurdo, sem custos absurdos, que vai te ajudar muito aí na sua prescrição. O teste em si, ele pode ser realizado, pode ser prescrito para qualquer pessoa, inclusive para indivíduos saudáveis. Mas, por ele ser um teste submáximo, é interessante aplicar em indivíduos que têm doença cardíaca, doença respiratória, idosos. Então, é uma população que pode ter aí algum acometimento, alguma comorbidade, por ser submáximo, tem uma segurança importante aí no teste. Mas, de qualquer forma, também pode ser aplicado em indivíduos saudáveis, evidentemente. Nada contra aplicar numa população saudável. E por que esse teste ele é interessante? Primeiro, porque você consegue avaliar o protocolo de exercícios. Em que sentido? Porque você vai fazer inicialmente esse teste para ver como o seu cliente está antes de realizar as sessões de treinamento, né, antes de realizar o tratamento propriamente dito. E, além disso, você, a partir do momento que faz o teste, tem o resultado, que depois eu vou colocar mais para frente como que é a interpretação do resultado. Você tem o resultado, você sabe como ele está, e a partir daí você sabe que intensidade você pode utilizar na prescrição clínica. Depois de um tempo, talvez 3, 4 semanas, reavaliar, refazendo o teste e ver se os seus objetivos traçados para o tratamento, eles estão sendo alcançados. E caso isso não esteja ocorrendo, então você pode reorganizar a sua conduta com base aí na sua reavaliação. Então, ele é interessante por conta disso. E, além disso, você pode usar o próprio teste como tratamento. Você pode colocar o teste de caminhada como um exercício aeróbico para a própria sessão de treinamento. E o interessante porque você avalia a capacidade do indivíduo, tudo bem, é uma capacidade submáxima, mas, de qualquer forma, você avalia a capacidade, como ele está fisicamente, quanto que ele aguenta caminhar, e, além de tudo, por ser um teste de caminhada, é uma atividade que ele faz todos os dias, uma atividade de vida diária. Então, isso te ajuda, inclusive, por ser um teste funcional, para saber como ele está, que é, então, o que ele usa no dia a dia para realizar as suas atividades. E, além de tudo, já pensando na interpretação do teste, no resultado, ele vai te dar um prognóstico. Então, depois eu vou colocar a tabela para vocês verem quanto que ele deveria caminhar ao final de 6 minutos. E, dependendo dessa faixa, de quanto ele atinge, isso já te dá um prognóstico com relação à doença. Então, você já consegue pensar no futuro, como que esse indivíduo está pensando aí na doença. Fazendo um parênteses aqui, temos um estudo muito interessante do ERS, com uma revisão sistemática com a ATS, que eles compararam ali, viram o teste de caminhada com a ergospirometria. E, apesar do teste de caminhada ser um teste submáximo, ele mostrou respostas semelhantes, pensando aí no desenvolvimento do exercício. Então, os parâmetros que ele te dá, eles são fidedignos a uma ergospirometria, mesmo sendo uma ergospirometria sendo um teste máximo. Por conta disso, a importância de utilizar esse teste, porque ele realmente, apesar de ser submáximo, acaba trazendo parâmetros fidedignos comparados aí a um teste máximo. Como eu falei, ele pode ser utilizado para qualquer população.
mas, evidentemente, que para toda regra há suas exceções, né? Então, aqui não vai ser diferente. Para quase todo tipo de população você pode usar, mas em alguns casos específicos, como um paciente que tenha uma angina instável, um infarto agudo do miocárdio recente, 2, 3 dias pós-infarto, não vai realizar o teste. Depois disso, alguns dias depois, inclusive na fase 1, você já pode realizar o teste dentro do hospital mesmo, mas logo os primeiros dias ainda não. Arritmias descontroladas, endocardite, miocardite, estenose, trombose, uma asma descontrolada, uma saturação inferior aí a 85%, edema pulmonar ou problemas ortopédicos ou cognitivos que inviabilizem a execução do teste. Então, dessa forma, essas seriam as contraindicações principais. E, evidentemente, se no dia que você for realizar o teste, o seu avaliado chega e ele está com uma frequência cardíaca acima de 120 batimentos por minuto, ou uma pressão arterial sistólica acima de 180, uma pressão arterial diastólica acima de 100, você não vai realizar o teste, uma vez que, apesar, voltando, de ser um teste submáximo, esses parâmetros eles vão subir por conta do exercício, então não é recomendado a realização. Então, você agenda para um novo dia, né? Não faz o teste até que o indivíduo esteja com valores basais dentro da normalidade. Fora isso, o teste pode ser realizado. E o que você precisa propriamente aí para realizar o teste? Basicamente, um corredor. O que a diretriz da TES recomenda? Recomenda que seja um corredor fechado, de 30 metros, coberto, em que para não ter influência do clima, de vento, nada do tipo, e que não seja um corredor de passagem. Depois a gente vai falar sobre isso. Isso é o que a diretriz indica, tá? Mas inicialmente tem que ser um corredor que não passe pessoas para não atrapalhar o teste. Você mede, então, esses 30 metros, coloca 2 cones e, pensando na diretriz, tá? Você divide esses 30 metros a cada 3 metros, uma vez que, quando o indivíduo estiver realizando aí o teste, quando ele finalizar, não necessariamente ele vai parar no cone, né, ao final, ele provavelmente vai parar entre os 2 cones. Então, é importante você fazer medidas intermediárias para que seja mais fácil, te facilite aí a calcular quanto que ele caminhou ao final do 6º minuto. Óbvio que o que eu estou falando é o que é recomendado, mas você pode mudar isso, não precisa marcar de 3 em 3. É interessante fazer medidas intermediárias e adaptar aí para a sua realidade. Então, às vezes, uma medida de 10 em 10 metros já te facilita para medir. Além disso, uma prancheta para anotar a distância e os parâmetros que você vai medir, que são os parâmetros de frequência cardíaca, então vai precisar de um frequencímetro, medir a pressão arterial, então esteto e esfigmo, e geralmente a gente usa também o oxímetro de dedo para medir a saturação, mesmo que seja um paciente cardiopata, que não desature, que não tenha problemas respiratórios, o oxímetro ele é recomendado. Além disso, um cronômetro, né, para medir o tempo, marcar o tempo, uma cadeira, porque ao final ali do teste é importante que o paciente sente e você já meça os parâmetros finais. A escala de Borg, que aqui a gente usa não só para falta de ar, mas também para dor muscular, então cansaço basicamente nos membros inferiores por conta da caminhada. E caso haja necessidade, o uso aí, a suplementação de oxigênio. Vou falar também com relação à suplementação, mas inclusive você pode realizar um teste com pneumopata que necessita aí de suplementação de O2. Então, por exemplo, se ele desatura, você não vai colocar ele sem oxigênio. Então, você pode fazer o teste mesmo com o O2 aí suplementado, certo? Questão de segurança, tanto na literatura. Vivian,
A Érica Oi. levantou a mão. Acho que... Ah, não vi. Perdão. Pode falar, Érica. Pode Oi, falar. Vivian, boa noite. Boa Eu vi que você falou que o teste de caminhada de 6 minutos pode ser usado na sessão de treinamento também, Aham. né? Mas a Diretriz Brasileira de Hipertensos 2020, Uhum. ele coloca como a PA acima de 160 e 105 milímetros de mercúrio deve ser interrompido ou diminuído. Será que eu confundi? Ou é isso, ou segue o valor mesmo de 180 por 105 que você falou? Então, acontece assim. Isso se ele chegar, por exemplo, depende de como ele vai chegar. Você vai fazer a primeira medida. Se tiver muito alto, você espera mais um tempo. E se não estabilizar, aí você manda ele embora. Com relação aos valores, isso é o que eu tenho hoje, mas pode ser atualizado. Pode ser. Essa que você está me falando é de 2020? É 2020, Diretriz Brasileira de Hipertensos 2020, dizendo que a sessão de treinamento não deve ser realizada se a PA estiver acima de 160 por 105. Sim, recomenda tá falando medir... da sessão. Tá, ok. Não, eu estava falando especificamente da sessão, né? Aham. Mas... Tá. Aí você colocando... Mas, assim, eu uso esse parâmetro de 160 por 105 até pelos tipos de pacientes que eu atendo mesmo, né? Que já são outro... Não é um paciente... são pacientes do grupo especial, né? Vamos dizer assim. Sim. Com certeza, se você realizar o teste como treinamento, não como avaliação, com certeza ele tem que estar com valores inferiores. Mas esse valor que eu estou passando é em relação à avaliação. Imagina que ele só vai para fazer a avaliação, não que você vai fazer uma sessão de treinamento de 1 hora, entendeu? Ok, entendi. Obrigada. Deixa eu só complementar. Claro. Minha filha entrou aqui no meio e eu perdi um pouco a conversa, tá? Então, eu espero que eu não repita nada, não. Mas, realmente, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, nas diretrizes, coloca isso. Hipertensão estágio 2. Não iniciar qualquer tipo de atividade com hipertensão estágio 2. Ele deve controlar para depois iniciar. Se eu não me engano, o que a Vivian trouxe no slide passado, onde aparecia 180, é a questão de, durante o exercício, dar esse valor, tá? É claro que a maioria das vezes a gente não mensura durante o exercício, isso até acaba por ser um erro, deveria ser mensurado, mas se nós estamos fazendo um teste de caminhada de 6 minutos, em princípio, estamos falando de pessoas com alguma fragilidade, já uma população especial, se ela atinge esse valor de 180 de pressão arterial sistólica, deve ser interrompido o teste, tá? Isso como também recomendação para, como quando nós estamos falando em teste crescente, esqueci o nome agora, teste ergométrico, não é? Existe essa recomendação, alguns médicos falam em 180, outros colocam 200, isso para pessoas com algum problema associado já, tá? Porque se for uma pessoa saudável, de 180, 200, 220, não tem problema nenhum durante o teste crescente, né? Então, eu acho que foi só essa diferença. Realmente, para iniciar uma prática, acho que é 160 por 100, é hipertensão estágio 2. Não deve ter valores de hipertensão estágio 2, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Durante o teste, se atingir valores superiores a 180 de pressão arterial sistólica, o teste deve ser interrompido, tá? Beleza, gente? Ok, Érica? Ok, obrigada, professores. Voltando, então. A Tatiana tem uma coisa também no chat, não sei se você quer responder, se quer que eu responda. Deixa eu ver. Já que a gente parou, né? É possível usar um app que meça a distância percorrida? Tatiana, nunca usei. Sempre fiz na raça. Você sabe, Nuno, se tem? Não, pode. Tipo, se você está falando em distância, GPS, a gente consegue. Só tem que ter cuidado no local onde você está fazendo e quanto é o circuito. Porque, por exemplo, a gente falar em GPS, exato, dentro de um corredor de hospital, é provável que tenha uma sensibilidade muito ruim, tá? Por outro lado, se você está na rua
é aberto, já é melhor para a sensibilidade de GPS, mas se for uma coisa em volta, tipo algo curto, redondo, também acaba por não ser tão fidedigno. Mas é uma possibilidade. Existem outros que fazem isso não por GPS, sim por passos, e aí calcula o passo, a distância do passo, tudo isso. Não vejo problema não, tá? Desde que você saiba que consegue fazer uma boa medida. O que importa é que depois, acho que a Vivian vai falar, isso é a comparação, você ter e conseguir comparar, sem dúvida nenhuma. Tatiana, você levantou a mão. Tatiana, desculpa, pode falar. Quer falar? Oi, é porque eu uso os 30 metros e aí, para não fazer esse espaçamento, né, dos 3 em 3, aí eu costumo colocar um aplicativo para medir mais o lugar que ele... para não ter que estar medindo os intervalos, entendeu? Uhum. Tranquilo. Eu vou falar depois sobre as adaptações do teste. A questão é exatamente o que o Nuno falou. Você pode fazer, você pode se adequar à sua realidade. A questão é que sempre tem que ser igual quando você for reavaliar, porque senão você não consegue medir aí o ganho. A partir do momento que você bola o seu protocolo, você ajusta, né, o teste de caminhada para a sua realidade aí, mas todos os outros eles têm que ser iguais, senão você não consegue fazer um comparativo fidedigno, certo? Beleza. Perfeito. Então, mas o aplicativo mesmo, por conta é que eu nunca fiz o teste em ambiente aberto, então para usar GPS não dá. Mas se você realmente fizer um ambiente aberto, talvez ajude aí na realização do teste, mas tudo tem que ver para onde, de que forma que você vai realizar. Mas vou falar isso mais para frente, certo? Continuando. Bom, o teste, né? Como eu falei, na literatura, a gente tem baixos relatos de problemas, baixos relatos de intercorrência. Então, não só, né, na literatura, quanto na prática clínica, justamente por conta de ser um teste submáximo. E quais são as vantagens? Primeiro, que a gente já discutiu ali na semana passada, de teste máximo, submáximo, né? Por conta de ser submáximo, não precisa ir de um médico. O que você precisa é de um profissional capacitado, que saiba, então, realizar suporte básico à vida, que saiba o que fazer no caso de uma intercorrência. E a própria intercorrência em si, uma dor, uma cãibra, uma tontura, também você não vai continuar o teste, você vai parar o teste e vai realizar num outro dia. Então, essa é a parte principal aí de segurança. As instruções. Então, o que você vai medir durante o teste? Então, inicialmente, o seu avaliado, ele chega, é importante que ele descanse em torno de 10 minutos, porque você não sabe como ele chegou aí, né, na academia, no setor que você está trabalhando, então que ele sente até atingir valores basais aí, por volta, né, de valores mais próximos aí do basal, então pelo menos descansar durante 10 minutos, pedir, evidentemente, que ele venha com uma roupa confortável para fazer atividade física, não fazer uma refeição leve 2 horas antes, não fazer nenhuma atividade extenuante 24 horas antes do teste, para não ter interferência, e não atrapalhar aí a coleta dos dados. Então, o que você vai medir? Frequência cardíaca, que a gente já viu nos instrumentos lá, pressão arterial, saturação e o Borg. Mesmo no início, você mensura o Borg para saber se ele já está com uma falta de ar inicial ou está com uma dor muscular por algum motivo. Então, de qualquer forma, você passa o Borg antes de começar o exercício. Com relação à instrução, você deve pedir para ele caminhar na maior velocidade suportável. Então, ele tem que caminhar o mais rápido que ele consegue durante 6 minutos. Se por acaso, durante o teste, ele ficar cansado e quiser parar, ele pode. Só que você continua com o cronômetro, continua marcando, você não para o cronômetro com relação a isso. Por quê? Porque se ele
naquele momento, ele teve a necessidade de parar para descansar, isso é uma condição já para você pensar no seu protocolo de tratamento e depois na reavaliação se vai haver a necessidade de ele descansar ou não. Então, ele precisa descansar, porque por algum motivo ele está sentindo uma falta de ar aí ou uma dor na perna. Isso é já um indicativo, né, de um problema maior aí que você tem que tratar para fazer com que depois, ao final aí de 1 mês, 2 meses aí do seu tratamento, ele consiga, então, fazer o teste de uma forma que ele não precise mais parar para descansar. De preferência, realizar o teste sempre no mesmo horário, justamente para não ter influência circadiana. Então, se você faz de manhã, tentar fazer sempre de manhã, se faz à tarde, sempre à tarde. Na diretriz da ATS, o avaliador, você que está avaliando, você não deve acompanhar o indivíduo. Por quê? Porque isso pode fazer com que você dite um ritmo que não é o dele. Por conta disso, o indicado é você não acompanhar. Em casos específicos, algum cliente que tem, sei lá, alguma dificuldade, ou tem medo de cair, alguma coisa assim, você fica atrás dele, de alguma maneira. Para pacientes que fazem a suplementação de O2, o recomendado, inclusive, é ele mesmo levar o oxigênio, mas também em alguns casos, tudo que eu já tinha falado lá atrás, você pode adaptar e dependendo se ele cansa muito, você como avaliador pode levar o oxigênio para ele. Então, você também acompanha, mas você acompanha atrás. Estímulos. Todos os testes dele, os estímulos que você der, eles têm que ser padronizados, porque pode ser um dia você esteja um pouco mais animado e dar um estímulo um pouco mais empolgado aí, e isso faz com que ele ande mais. E aí, um outro dia que você vai reavaliar, você não está tão animado, um dia que você não está tão feliz assim, e aí isso pode influenciar, se dá uns estímulos brandos. Então, é importante padronizar, sei lá, frases como o senhor está indo bem, continue assim, coisas que são neutras, mas que estimulam de uma certa forma para ele continuar, e sempre no mesmo tom. É importante avisar que já passou, pelo menos avisar a metade do teste, então faltam 3 minutos, já se passaram 3 minutos, para ele ter uma ideia do quanto ele caminhou e saber que ainda falta, em relação ao que ele já caminhou, ele precisa caminhar exatamente a mesma quantidade. Então, ele consegue aí adequar o ritmo para tentar terminar o teste aí no 6º minuto, na mesma velocidade. Terminou o teste, você pega a cadeira, faz com que o indivíduo sente e faz a mensuração dos parâmetros iniciais, frequência cardíaca, pressão arterial, saturação e o Borg. Durante o teste, você pode fazer medidas intermediárias. É interessante, inclusive o que o Nuno falou, mas nem sempre, principalmente a pressão arterial, às vezes você não consegue mensurar. Mas a saturação, ele tiver com oxímetro, às vezes fazer o exercício com oxímetro, você consegue bater o olho ali e medir, ver como que tá. O Borg, você pode, enquanto ele caminha, mostrar e pedir para ele apontar ou falar. E a frequência cardíaca também vai estar com frequência, então você consegue, pelo relógio, já olhar e saber como tá. Então, parâmetros intermediários você consegue obter aí de uma certa forma. E pensando ainda no recomendado, pelo menos no primeiro teste, é indicado que seja realizado 2 vezes, 2 tentativas. Por quê? Por conta do fator de aprendizagem. Então, imagina assim, que ele nunca fez o teste, então ele não sabe como é, mesmo que seja um teste simples, só caminhar, às vezes ele tem uma dificuldade em realizar, em saber o que ele tem que fazer, tiver dúvida no comando, às vezes. Então, ele faz o primeiro teste, e se você der a oportunidade de ele fazer no mesmo dia, um segundo, isso já está comprovado que ele anda mais por conta do efeito de aprendizagem. Então, se você fizer isso, que é o recomendado, devem dar um intervalo de pelo menos 30 minutos entre os 2 testes, né, de descanso, e
Isso eu acho que você precisa pensar se vale a pena ou não realizar. Por quê? Porque imagina que é o primeiro teste, pode ser que ele ande muito menos e você faça só um. Quando você for fazer o segundo para reavaliar, isso tem que ser levado em consideração, porque quando ele fez o segundo, um mês depois, ele aprendeu, então ele já sabe, então ele já andou mais por conta disso. Então eu acho que para um primeiro teste, vale a pena fazer duas tentativas, por conta aí, para você tirar esse efeito e ver se realmente ele vai andar mais ou não, se vai ter diferença, se é por conta da aprendizagem ou se é por conta, às vezes, só do estado clínico e não vai ter diferença. Então, acho que isso é importante levar em consideração. Em questão de interpretação, essa interpretação aí é para indivíduos, pacientes de população especial, tá? Não é pensando em saudável. Saudável vai andar entre 600 e 700 metros. Então, a gente tem 4 níveis. Nível 1, então, menos, né? Caminham menos de 300 metros em 6 minutos. Nível 2, entre 300 e 375. Nível 3, entre 375 e 450. E nível 4, acima de 450. Já é sabido que, o que eu já tinha, inclusive, falado no começo, que quando você já sabe essa distância, quanto, né, que ele caminhou, isso já te dá um prognóstico com relação à doença. E na literatura e na prática clínica, a gente já sabe que indivíduos que caminham aí menos de 300 metros, eles têm um prognóstico muito ruim. Inclusive, esse teste, ele é utilizado para indivíduos que estão na fila de transplante pulmonar, e já é sabido que quem caminha menos de 300 metros tem esse teste tem uma sensibilidade muito elevada com relação à mortalidade. Então, isso também interfere aí na questão da necessidade de realizar logo o transplante por conta do prognóstico. E indivíduos aí que caminham mais de 400 metros já tem um prognóstico favorável, pensando na doença em si, tá? Na literatura, a gente tem algumas equações aí de predição para você fazer o cálculo e saber se está dentro da normalidade ou não. Eu coloquei aí, separei 2, mas há várias outras, tá? Essa primeira aqui, que é dividida em homens e mulheres, ela não é feita para a população brasileira, mas ela é de população especial, então é interessante porque você tem o peso, a altura e a idade, e tem um intervalo, você faz o cálculo com os dados do paciente, você tem o limite máximo, e no caso de homens você subtrai 153 para ter o limite inferior, e ele deve, então, uma pessoa com aquela idade, com aquele peso, com aquela altura, deve estar nessa faixa. O mesmo vale aí para o grupo feminino. Porém, como eu falei, não foi realizada a criação, né, da equação não foi para a população brasileira, então pode dar uma diferença aí. Mas, de qualquer forma, você pode usar também para saber se o indivíduo que você está avaliando, ele está dentro aí da normalidade. E a equação de baixo da tabela, ela foi feita para a população brasileira, mas ela foi aplicada em indivíduos saudáveis. Então, é possível utilizar, né, de uma certa forma, mas também pode dar valores superiores, pensando que aí os indivíduos eram saudáveis, tá? Mas você pode fazer o cálculo aí para saber em que faixa a pessoa que você avaliou tá em relação à distância. Aí, falando nas variações, vocês vão me falar, legal, Vivi, realmente, uma ferramenta muito interessante, dá para fazer bastante coisa, mas eu não tenho um corredor de 30 metros. Eu não tenho, aliás, nenhum corredor que não passe ninguém, que não atrapalhe o teste. Lá na academia que eu trabalho, passa um monte de gente, não tem como fazer. Posso fazer na esteira? Pode adaptar o teste e fazer na esteira. Temos aí dados que o teste foi feito na esteira, tem uma variação, pensando aí, comparando o corredor e a esteira, temos uma variação.
os pacientes aí, eles caminharam menos na esteira, talvez por conta aí também do efeito de aprendizagem, de ser numa esteira rolante que não está acostumado. Mas, de qualquer forma, foi o que eu falei. Se você fez o teste a primeira vez na esteira, e você faz todas as reavaliações na esteira, você tem o mesmo embasamento, o mesmo parâmetro para comparar. Então, você pode, sim, aplicar na esteira. Se você o leva ou não, quem leva, né, o oxigênio. Também a gente tem a variação na metodologia. Se o examinador leva, quem está sendo avaliado caminha 35 metros a mais. Evidentemente, por conta de não ter o carrinho ali para puxar. Imagina, para fazer a volta, ele tem que reduzir mais para fazer toda a volta, então ele vai caminhar mais. Até as frases de encorajamento. Por isso que eu falei que você tem que adaptar, porque quando você aplica essas frases, ele vai caminhar mais também. Até a forma que você instrui. Então, se você fala para ele, o senhor precisa andar mais rápido, faz diferença se você falar, o senhor precisa andar a maior distância. Então, a forma que ele interpreta aí também vai fazer com que ele ande mais. E o comprimento da pista, que eu acho que é essa variação principal que quase todo mundo faz, justamente por não ter os 30 metros, realmente é um espaço considerável. E por conta disso, muita gente realiza o teste num comprimento de 10 metros. É tranquilo fazer, pode fazer com 10 metros, mas evidentemente aí também vai dar uma alteração, justamente por conta de ter que fazer a volta aí, então ele tem que reduzir a velocidade, ele vai andar mais uma pista de 30 metros do que numa de 10, mas você pode realizar. Então, qual o objetivo principal aí do teste? Você consegue avaliar, reavaliar o seu paciente, ajustar a sua conduta com relação aos resultados do teste e adaptar a metodologia de acordo com a sua realidade, de acordo com o que você tem. Então, por isso que eu acho importante falar sobre esse teste, certo? E para finalizar, vou falar rapidinho do teste de uma RM. Depois a gente abre para perguntas, certo? Teste de uma RM, pensando aí na prescrição do exercício resistido. É um teste controverso. Acho que muita gente é contra, tem gente a favor. O pessoal da outra turma, eu lembro que eles brincavam, falavam que era o teste do ego. Eu acho assim, é um teste que talvez não te dê o 100%, às vezes por conta do indivíduo não conseguir realizar o máximo, ter receio, mas eu preciso falar desse teste. Por quê? Porque o que eu vejo, principalmente nos alunos de graduação que eu dou aula, eles têm uma extrema dificuldade em realizar uma prescrição individualizada. Chega na hora do estágio, que precisa fazer uma prescrição, um treinamento para um paciente cardiopata, pneumopata. Eu pergunto, que carga que você vai usar no exercício resistido? E eles simplesmente falam, acho que eu vou pôr 2 quilos. Acho que 2 quilos aí para fazer bíceps, fazer 1 quilo de caneleira para Dona Maria. Mas aí eu pergunto, por quê? Por que você vai colocar 1 quilo? O que representa 1 quilo? E eles não sabem me explicar. Eles acham simplesmente que eles podem chutar valores. Acho que 2 quilos dá. Tá bom. Seu João, tá bom, 2 quilos? Tá. E fica por isso mesmo. Então, por que eu acho importante falar do teste de uma RM? Porque ele te dá embasamento de por que você vai realizar aquela carga. Pode não ser o melhor teste, com certeza. Não longe de ser o melhor teste. Mas ele vai te dar um embasamento, que é o que você precisa. Você não vai criar da sua cabeça uma carga, não vai ser um achismo. Vai ser baseado no que ele realmente consegue suportar, certo? Então, por quê? Primeiro porque esse teste, você avalia a carga máxima suportada com relação àquele indivíduo. Eu acho que a maioria de vocês conhece o teste, mas eu vou falar um protocolo geral, que inclusive é um protocolo que a gente utiliza ali no laboratório de fisiologia.
Ele é um teste que tem incrementos progressivos até você encontrar a carga máxima em que ele realiza uma e apenas uma repetição, ele não consegue realizar duas. E, evidentemente, é um teste que você consegue avaliar uma primeira vez, realizar o seu tratamento, o seu protocolo de exercício, e depois reavaliar para verificar se o que você traçou de objetivo está dentro, né, dos seus resultados, do que você consegue aí ver na reavaliação. Uma coisa importante, testar todos os grupos musculares. Não adianta testar só um grupo muscular. Se você vai treinar 5, 6 grupos musculares, você vai testar os 5, 6 grupos musculares. Justamente porque não dá para testar só um de membro superior, um de membro inferior. Todos os grupos precisam ser testados. Pensando no protocolo, há diversas variações aí. O que a gente faz na prática hoje é colocar uma carga, fazer um aquecimento para a musculatura que vai ser avaliada. Então, imagina, vou fazer um teste de leg. Então, coloco ele num ciclo, faço uns 5 minutos de aquecimento. Depois, ele faz algumas repetições na máquina com uma carga leve ou sem carga para ver a execução do movimento, como que ele vai realizar. E a partir daí você vai tentar achar a carga máxima. Evidentemente que para cada musculatura há uma porcentagem, né, para você colocar um grupo muscular menor, como bíceps, tríceps, 5, 10% do peso corporal já pode ser um indicativo de uma carga inicial aí para realizar o teste. E, evidentemente, para grupos musculares maiores, como um leg, às vezes 100% do peso ou mais, seria uma carga inicial aí para começar. Com relação ao teste em si, geralmente a gente faz 5 tentativas para cada grupo muscular, com um intervalo de 5 minutos para cada tentativa, e é o máximo que você pode fazer, 5, porque a partir daí, por conta do desgaste, do cansaço, isso pode influenciar. Às vezes pode haver necessidade de reavaliar aí, ou fazer uma nova reavaliação para confirmar a carga máxima, mas nem sempre a necessidade. O que eu acho importante, vocês vão falar assim, nossa, gente, mas dá trabalho fazer isso, porque eu vou avaliar, sei lá, 6 grupos musculares, 7 grupos musculares, vou perder uma sessão inteira, 2 sessões inteiras. Sim, você vai acabar perdendo 1, 2 sessões, mas é preferível usar essas primeiras sessões para determinar uma carga e ter um embasamento para saber o que você vai realizar no seu tratamento, do que chutar cargas e depois ver que você perdeu um mês, 3, 4, 5 semanas e o seu cliente ele não ganhou nada, ele não teve alteração, a carga não foi alterada, ele não ganhou força. Então, eu acho importante, de qualquer forma, fazer o teste e conseguir aí depois ter um embasamento e atingir o seu objetivo do que não perder, né, essas 2 primeiras sessões aí e acabar não atingindo o objetivo almejado. E fazendo um parênteses aqui, eu já vi em alguns lugares, assim, quem principalmente utiliza bastante, faz bastante teste para determinar a carga máxima, usar um dinamômetro digital, que é um equipamento que tem uma tensão, você acopla, por exemplo, na polia que você vai realizar o exercício, e aí você pede para o indivíduo realizar, né, uma contração máxima da musculatura que você está avaliando, que você vai avaliar. E aí, pela contração máxima, você consegue ver, isso se dá em quilograma, e aí você consegue determinar, então, uma porcentagem, né, a partir dessa força máxima, dessa contração máxima, quanto que você aplicaria aí, pensando no treinamento. Mas, evidentemente, é um auxílio que não é barato, você vai gastar às vezes R$1.000, R$2.000 no equipamento, mas é só um parênteses aí para indicar que há, né, uma forma aí mais fácil de fazer do que
propriamente o exercício em si, mas também tem um custo mais elevado. Aí vocês vão me falar assim, tá, legal, Vivi, mas eu tenho uns clientes lá que é impossível fazer um teste máximo. Impossível, não consigo. Ou o paciente desatura, ou ele faz valsalva, ou ele tem medo, não consigo fazer um teste máximo de forma nenhuma, não dá. Ok, pode acontecer. Com certeza tem gente que você não vai conseguir. Às vezes até o seu próprio local de trabalho não dá. Às vezes você mesmo, dependendo da carga, muito difícil colocar a carga no próprio equipamento. Pode ser N fatores. Não tem problema nenhum. Se você não consegue determinar a carga máxima, você estima. Temos várias equações de predição que podem aí ser utilizadas para predizer que intensidade de exercício você vai aplicar. Então, imagina assim, você tem 80% de uma RM, por exemplo. Você pode pedir, em vez de fazer uma repetição máxima, fazer 10 repetições máximas. E aí, com essas 10 repetições, 10, 12, 15 repetições, você escolhe uma das fórmulas e a partir daí você faz o cálculo. Quando você tem o cálculo, você consegue estimar qual é a carga máxima e aí ver que objetivo você vai querer. Então, por exemplo, eu quero resistência muscular, então eu vou treinar entre 40% e 60% aí de uma RM. Então, de qualquer forma, mesmo que você não consiga realizar, você tem aí a indicação de predizer de qualquer maneira, no sentido de ter um embasamento para realizar o teste. Inclusive, eu coloquei esse site aqui, vou até abrir para vocês verem, que eu acho que ele é bem interessante. Vocês estão vendo? Ainda não. Espera aí. Então? Não. Eu acho que deve ter compartilhado só a janela do PowerPoint. Espera aí. Aí deve aparecer. Aí só aparece a janela do PowerPoint para nós. Deixa eu ver se eu consigo mudar isso. Eu acho que você vai ter que parar de compartilhar e voltar a compartilhar, mas como tudo. E não a janela do PowerPoint. Ah, entendi. É que eu tinha jogado só a página do coisa aqui, na minha lateral. Eu Deixa acredito que seja isso, não sei. Tá, eu vou parar de compartilhar e vou tentar compartilhar de novo. E aí, quando fala em compartilhar, tudo, né? Não se mete, a tela inteira. Eu vou colocar a tela inteira. Deixa eu ver. Aí, agora foi. Foi, ótimo. Então, depois eu posso disponibilizar para vocês o site, mas, por exemplo, ele fez 100 quilos no leg e fez 10 repetições máximas. Então, você vai calcular e a partir daí, então, você vai ter a carga máxima, 133 quilos, 50% de uma RM 67. E isso baseado em... Aqui a gente tem três equações de predição que você pode utilizar. Então, até para quem nem quer fazer, tem cálculo, você tem como usar uma ferramenta aí. Obrigado, Nuno. Você tem como utilizar uma ferramenta aí que vai ter um embasamento para você fazer o treinamento, tá? Então, isso que eu acho o mais importante aí de falar em relação a isso. E lembrando que não importa o tipo de população, pode ser cardiopata, pneumopata, saudável. Hoje, a gente tem, na prática clínica, a gente tem muito, é uma ferramenta muito utilizada, e mesmo que você não faça o teste em si de forma direta,
você pode realizar ele de forma indireta, que vai te dar aí parâmetros próximos aí da realidade. Certo? Pronto. Vivian, o Banavilas deixou uma pergunta, não sei se você quer responder. Espera aí, deixa eu só fechar. Com cargas altas para o paciente, deve haver a manobra de Valsalva, está afirmando, a manobra que pode acontecer, verdade. Isso não pode ser um problema para este grupo especial? Então, a gente já entrou nesse mérito na turma passada também com relação a isso. Evidentemente que vai fazer a Valsalva. Então, assim, por isso que eu falei, dependendo do tipo de paciente, é melhor você fazer uma estimada do que realizar o máximo. Na literatura, a gente viu já que, assim, pode ter algum problema, mas também não necessariamente, por ser tão curto o momento, pode não é relevante, mesmo que suba tão, chegue assim, porque você nem consegue mensurar, né? A não ser que você faça uma mensuração direta ali com uma punção, mas você nem consegue, entendeu? Medir. Então, óbvio, você precisa avaliar que tipo de paciente que você vai submeter aí ao teste, porque ele é máximo, ou deve ser pelo menos próximo do máximo, mas assim, dá para realizar. A gente, tanto eu quanto o Nuno, a gente tem experiência em esse tipo de paciente, em cardiopata. Eu fiz teste de REM com cardiopata, faço, e não temos problemas, tá? Nunca tivemos. Então... Eu acho que o que vai contar muito, Vanadros, é a questão da pessoa estar controlada ou não. Então, a pessoa tem uma doença, é um grupo especial, tem uma patologia, mas essa patologia está controlada. Mesmo fazendo a manobra de Valsalva, ou então fazer um teste de várias repetições, de repetições máximas, mesmo subindo a pressão nesse teste, ou fazendo a manobra de Valsalva, principalmente se for um RM, tem a tendência da pressão aumentar também, sim, mas se ela é uma pessoa que está controlada, à partida, isso não será problemático por ser um momento só, né? Agora, se é a pessoa que ela está descompensada, não está existindo um controle na doença, tudo isso, aí sim a gente precisa ter esse bom senso e esse cuidado de não realizar, isso com certeza. A Vivian comentou que a gente discutiu isso no último semestre, na última turma também, e inclusive eu vou procurar, que eu acho que eu tenho isso ainda, tá? Houve uma pessoa que apresentou um artigo científico, claro, nós estamos falando de e isso não é, vamos lá, o estado da arte, mas tinha um artigo científico que mostrava que fazer a manobra Valsalva até protegia, até ajudava a proteger, tá? Só que, beleza, isso foi discutido, ele não colocou isso, é um artigo, a pessoa mesmo que trouxe também esse artigo também falou, não é consenso na literatura, não é o estado da arte, mas o artigo mostrava isso, fazer a manobra Valsalva protege a pessoa. Então, mas óbvio, a gente precisa ter esse cuidado, sem dúvida. Eu acho que o principal mesmo é se a pessoa que você está avaliando tem uma alteração de pressão sustentada. Se ele está sempre com 140, 150 sustentado, aí sim que você não vai fazer. Mas se é o que eu não falou, controlado, dá para fazer. Giovana, quer falar da sua dúvida? Lembro agora que você... Sim, prof, a questão número 1 lá da avaliação. Onde é que está a resposta no e-book? Eu marquei letra E, a última, e eu não entendi por que está errada. Eu preciso abrir aqui a tarefa. A número 1, Vivian, é sobre a determinação do limiar anaeróbio por diferentes parâmetros. Tá? Tá. Tá, peraí, deixa eu abrir. O que a Giovana colocou... Giovana, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que não. Que eu abri aqui o seu teste para ver já, tá? Você colocou ventilação, uma das possíveis, e é verdade, a ventilação é uma da possibilidade que nós temos para determinar o
o limiar anaeróbio, tá? A primeira inflexão na curva de ventilação, ela determina o limiar anaeróbio, tá? Você colocou também o equivalente de oxigênio, tá? Verdade. O equivalente de oxigênio é o parâmetro sensível para determinar o VO2 máximo. Normalmente se usam até as duas juntas, é muito comum, tá? O equivalente de oxigênio, ele tem uma descida com depois uma estabilização até começar a aumentar a partir do limiar anaeróbio, tá? Isso se dá por causa da diminuição do esqueci o nome agora, diminuição do peraí que eu me lembro, esqueci o nome correto para dar para isso. O equivalente de VO2 aumenta no limiar anaeróbio, mostrando uma diminuição da eficiência respiratória a partir do limiar anaeróbio. Quando fala de diminuição da eficiência, nós estamos falando de patologias, estamos falando durante o teste, tá? Então, o equivalente de oxigênio, ele também determina, o seu aumento determina o limiar anaeróbio. A outra que você colocou foi equivalente do gás carbônico, do CO2, não é? O equivalente de CO2, ele, no limiar anaeróbio, ele não tem nenhuma alteração na sua resposta. Ele se mantém descendo ou estabilizado, tá? Ele vai aumentar no limiar de compensação respiratória. Então, o equivalente de CO2, ele é sensível para determinar o limiar de compensação respiratória, que é o próximo ponto metabólico, perto do máximo, onde mostra, de novo, uma diminuição abrupta da eficiência respiratória durante o teste, tá? Mas não no limiar anaeróbio. Então, o erro, no seu caso, foi só apenas por causa do equivalente de CO2. Qual era a resposta correta? VCO2, tá? Eu não me lembro agora se era A, B, C, não estou lembrando, acho que era B, tá? A produção de dióxido de carbono é que também é sensível para determinar o VO2 máximo. Desculpa, o limiar anaeróbio, não o VO2 máximo. O limiar anaeróbio. Como? Ele também tem um aumento no limiar anaeróbio, um aumento abrupto, tá? Uma inflexão no limiar anaeróbio. Isso aí no e-book, eu não me lembro agora, mas era logo no início. Eu vou procurar aqui e eu te falo, tá? Logo no início falava de limiar anaeróbio, tá? Foi muito rápido ou deu para pegar? Deu para entender, prof, que teste cardiopulmonar é bem complexo, né? É sim, é sim. É uma coisa que me falta bastante, assim. E você é físio ou é educação física? Eu sou físio. Físio, tá. Ainda mais o teste cardiopulmonar, quando a gente consegue entendê-lo, a gente percebe muita coisa legal pensando em eficiência respiratória. E dentro da fisioterapia isso é top, tá? Porque a gente sempre tenta associar a fazer um teste cardiopulmonar para determinar o VO2 máximo. Beleza, é verdade, você determina o VO2 máximo pelo teste. Mas o VO2 máximo é um parâmetrozinho pequeno que você consegue encontrar. Existem tantos outros bacanas, interessantes, que ajudam no diagnóstico da fisioterapia, e esses equivalentes respiratórios são muito interessantes, muito importantes. O quanto eles caem para determinar a eficiência respiratória, se eles não caem e a pessoa não tem essa eficiência, isso é prognóstico de doença também. Então, bem bacana, tá? Mas realmente o seu erro foi aí, o equivalente... É claro que, assim, ficou muito passado, eu percebi isso. Mas o equivalente de CO2, ele não determina limiar anaeróbio, ele determina limiar de compensação respiratória, tá? Prof, eu não sei se a gente vai ter mais alguma aula explicando bem isso, porque eu acho que depois que a gente entende teste cardiopulmonar, parece que ele é uma chave para te entender Sim, tudo, sabe? Verdade. E eu acho que liga muito fisiopatologia com tudo, né? Eu posso tentar, assim, o problema é o tempo, porque quando nós falamos no plantão de dúvidas, o objetivo é tirar dúvidas de vocês e não a gente ficar dando aula. Mas eu posso tentar trazer alguma coisa no nosso próximo plantão de dúvidas sobre teste cardiopulmonar, sobre essa questão de interpretação. Posso procurar trazer isso, tá? Vou ver o que eu consigo fazer, assim, num curto tempo, tentando trazer isso aí.
tá? E a gente vê outras possibilidades depois, se for necessário, tá bom? Certo, obrigada. Esse é um tópico que eu adoro falar sobre isso, tá? Há um tempinho que eu não falo, não é mentira, há um tempinho que eu não falo, ok? Mas eu adoro isso aí. Então, dá para a gente conversar um pouquinho sobre isso. E complementando, o teste ele é realmente muito bom. E infelizmente a gente tem pouco acesso a ele por conta do custo do equipamento, principalmente. Uhum. E aí a gente, infelizmente, é só em universidades, então a gente sabe muito do teste por conta de ver o teste, presenciar o teste, se submeter ao próprio teste para entender. Então, infelizmente, poucas pessoas têm esse acesso e Giovana, fique tranquila, porque não é simples, é difícil. E a gente pode realmente tentar no próximo plantão falar um pouquinho sobre ele, talvez tentar dar uma enxugada, um tópico. Eu acho que dá, sim. Acho que sim. Uhum. Giovana, deixa eu só complementar. Eu estava lendo aqui. A parte do teste cardiopulmonar começa na página 14 do... Eu não sei se vocês têm a mesma versão que eu, mas acho que sim. A página 14 do e-book, tá? E aparece, ó, limiar anaeróbio, onde é que está? Está modificado, não. Aqui, ó. Aparece na página 16. Aparece assim, vamos lá. Nos primeiros testes dos estágios do teste cardiopulmonar, a ventilação, isto eu estou falando dentro da página 16, será o segundo parágrafo, tá? Tem o final de uma frase, de um parágrafo da página anterior, depois tem um primeiro parágrafo, o segundo. Nos primeiros estágios do teste cardiopulmonar, a ventilação e VCO2 aumentam de modo proporcional à intensidade do esforço. Entretanto, em um determinado estágio do teste, há um primeiro aumento desproporcional dessas variáveis. Neste ponto é identificado o limiar anaeróbio. Observam as duas variáveis já, ventilação e VCO2, tá? As duas que aumentam desproporcionalmente. Depois, mais embaixo, fala sobre o equivalente. Deixa eu ver se eu acho aqui. A minha dúvida ficou bem na parte do equivalente, que foi o que eu errei. Eu percebi. Deixa eu ver onde é que está. Poxa, agora não estou encontrando aqui, não. Professor, o meu comentário é justamente sobre esse termo equivalente de VO2, ele não aparece na apostila. Acho que foi isso... Ele não aparece? Nossa, eu achava que estava aqui. Não, o equivalente não. Por isso que ele não... Talvez o erro, o engano dela tenha sido por isso. Porque sim. Se ele não está... aparece como equivalente de VO2. Ele só vai falar do VO2 e ele, na verdade, coloca como consumo de VO2, né? Que é o VO2, mas que ele é como equivalente, interpretado como equivalente. Né? Tá. Mas esse termo equivalente de O2, ele não aparece. Tá, perfeito. Beleza, eu vou confirmar isso aí, ok? E qualquer coisa a gente anula também essa sem problema, dá a nota nela. Isso não é problemático, não. Tá? Porque realmente, se não tiver, não está certo, não. Não é o adequado, não. Tá? Eu vou confirmar e depois eu até passo para vocês o que eu fiz. Deixa eu anotar isso. Onde é que tá? Que é a questão 1, né? Questão 1. Questão 1. Beleza. Deixa eu ver se ela vai falar mais alguma coisa aqui. Tatiana, eu tenho literatura assim, eu vou fazer um post sobre isso, tem um artigo, eu acho que ela já é mais antiga, é de 98, se eu não me engano, mas ela explica como, isso é em português, tá? Explica como interpretar um teste cardiopulmonar, tá? Então, é bacana, vale a pena, tá? Jackson, você comentou o Cubanaviles também falou. Tá, beleza. A gente vai dar uma olhada nisso aí, sem problema, tá? A gente confirma, gente, mas pode ficar sossegado que se não tiver mesmo, a gente anula, não tem problema não. O objetivo é que vocês entendam. É isso aí. Esse é o objetivo. Tá? Fiquem tranquilos. Mas por isso, prof, que eu perguntei, né? Perfeito.
Os equivalentes é sempre, se for de oxigênio, é a ventilação sobre o oxigênio. E o de CO2 é a ventilação sobre o CO2. Isso são os equivalentes. É uma variável de ventilação a dividir pela outra. E esses equivalentes, eles refletem eficiência respiratória, tá? Basicamente, eles falam quantos litros de ventilação são necessários para captar 1 litro de oxigênio, ou quantos litros de ventilação são necessários para expelir, para como é que se chama? Quer dizer, produzir mesmo, estamos falando de CO2, produzir 1 litro de CO2, tá? Essas variáveis estão relacionadas com eficiência respiratória. E, óbvio, quanto menos ventilação você precisa para captar oxigênio, melhor. Isso é a variável, tá bom? Deixa eu ver se o site aqui que o Bruno colocou, se é esse, se o teste... eu acho que é esse artigo mesmo que eu falei, tá, Bruno? Eu acho que é esse artigo mesmo. Ele é de quando? Não, 2016 não é. Então, este aqui deve ser mais recente. Beleza, melhor ainda, tá? Show, isso aí. Mas é isso mesmo, perfeito. Esse artigo mostra bastante coisa. Eu vou confirmar depois com esse que eu tinha, ver se tem alguma coisa a mais, mas depois eu faço um post sobre isso. Tá bom? Alguém estava com a mão levantada, baixou, não sei se precisava mais alguma coisa. Eu tinha visto também. Gente, alguém quer falar mais alguma coisa com relação às dúvidas, em relação à apresentação também, se vocês têm dúvidas em relação aos testes apresentados? Eu tenho uma dúvida, na verdade. Boa noite, boa noite, Vivian. Na verdade, em relação à questão 3 da prova, embora eu acertei, mas eu não sei se o meu raciocínio para ter acertado está correto. A gente tinha que classificar a pessoa como risco moderado, leve e grave, eu acho, para definir. Tinha os 3 casos clínicos e a gente tinha que identificar qual era o risco. Baixo risco, intermediário e alto risco. Sim. Aí minha dúvida era, se eu tenho ali na identidade da pessoa ali um risco moderado e um risco leve, por exemplo, qual que seria tipo a classificação? A gente leva para o moderado porque ele tem alguns riscos moderados, ou a gente leva qual sintomas tem mais de um lado ou do outro e classifica ele como um ou outro? Eu pensei que era quando tinha, por exemplo, um risco moderado, ele já vai para o moderado, ao invés de ficar no risco leve. Mas está certo ou não? Sim, Guilherme. Nesses casos clínicos, o que a gente precisava era identificar se ele tinha algum sintoma, alguma patologia que o levasse para um risco moderado ou que o levasse para um risco moderado, não, risco intermediário. O nome correto é risco intermediário, ou que o levasse para o alto risco, tá? Então, se você lê o caso clínico e você não... Todos eles, óbvio, eles eram pacientes cardiopatas, tá? Isso começava por aí, não é? Todos eles depois tinham uma descrição. Em cima dessa descrição, você teria que observar sinais, sintomas, e esses sinais, sintomas e valores de teste, se você identificasse algum diferente, você teria que encaixar ou no risco intermediário ou no alto risco. Se ele tivesse tudo dentro da normalidade para o cardiopata, seria baixo risco. Consegui falar? Beleza, Conseguiu. Guilherme. Tá. Roberta, você que levantou a mão. Oi, boa noite. Vivi, a minha dúvida é a seguinte: na aula da reabilitação, né, foi feito assim, foi a hospitalização, fase 2, fase 3. E então, se a gente pega um cliente que não passou por hospitalização nenhuma, foi encaminhado pelo médico, a gente faz estratificação de risco e a gente pode, dependendo disso, da estratificação, do que a gente perceber, pular a fase, né? Não precisa necessariamente seguir igual a fase de hospitalização, que vai para fase 2, vai para fase 3. É isso. Não foi só você que fez essa pergunta. Alguém me mandou essa pergunta no particular aí que eu respondi. Não, eu coloquei a ordem das fases
Mas isso é pensando num paciente que foi internado e teve depois a liberação do médico para evoluir para as fases subsequentes. Mas não, na vida real, às vezes ele é cardiopata, ele é hipertenso, mas ele não infartou, entendeu? Ele tem, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, uma insuficiência valvar, alguma coisa assim, ele precisa fazer atividade física, mas necessariamente ele é um indivíduo infartado que passou por uma angioplastia, não, pode ser que ele não foi internado. Então, ele passou no cardiologista dele, o cardiologista falou, olha, o senhor tem um problema cardíaco, e o senhor precisa, é recomendado o senhor fazer reabilitação cardiopulmonar. E isso não quer dizer que ele vai para a fase 1, isso quer dizer que você vai avaliar e ver, às vezes ele é um indivíduo que está muito bem, às vezes, dependendo da idade, até ele nem, pode ser que ele nem sabia que tinha uma doença cardíaca, e ele consegue realizar atividades físicas em intensidades muito consideráveis. Só que ele precisa ser monitorado, porque a partir do momento que ele tem esse problema, então pode ser que tenha alguma intercorrência aí por conta da doença. Então, às vezes, até uma fase 3, ele pode já pular para uma fase 3, ele está bem, pode fazer em altas intensidades, só que ele precisa ter uma prescrição correta, estar monitorado, porque senão aí a coisa pode desandar e evoluir. E a respeito do teste, se ele chega na gente sem o teste, né? Cardiopulmonar, né? Do exercício. Aí, mas não foi hospitalizado também. Então, é só essa monitorização assim e a gente não pede o teste. Como é que fica essa questão? Se o médico também não falou? Então, acho que o Nuno já chegou a falar sobre isso, que não deve ser impeditivo de realizar atividade física. Mas, de qualquer forma, você precisa, às vezes, né, falar assim, a gente vai começar, mas é interessante que você passe no médico para saber, né, se tem alguma coisa. Então, assim, tentar não ser um impeditivo para começar o exercício, mas, de alguma forma, pedir aí, quem sabe, encaminhar, falar, olha, o senhor poderia passar por um cardio, né, fazer uma avaliação, fazer um check-up, só para ver como estão as coisas. Então, tentar. É óbvio que eu acho que se for uma pessoa muito comprometida, com certeza, ele só chegou até você porque ele passou no médico. Então, provavelmente, se a pessoa não passou, provavelmente ela se considera saudável de alguma maneira, ou ela tem algum problema mínimo, às vezes uma hipertensão que está controlada com medicamentos, uma diabetes que está controlada com medicamento. Então, mas com certeza é interessante você tentar, né, fazer com que ele vá ao médico, sim. Giovana? Prof, no caso clínico da mulher de 62 anos, ela só para entender o que eu errei, tipo, ela é considerada o nível intermediário, o risco intermediário, por conta dessa depressão de segmento ST que ela teve nos altos níveis de esforço? Sim. É justamente por conta da depressão. O Nuno, ele disponibilizou uma tabela como material extra, e lá fala exatamente quais são os fatores que definem se é baixo, intermediário ou alto risco. E se você tiver um daqueles fatores, inclusive o desnivelamento do segmento ST1, né, tem que ser tem que ser menor que 1. Menor que 2. Menor que 2. Isso, menor ou igual a 2, isso. Ele é classificado como intermediário. Sim, então é por conta disso. E também, Giovana, eu ia comentar até sobre esses casos aqui, que é bom que é para a gente conversar sobre isso, só tentar fechar, assim. Além disso, da depressão no segmento ST, houve alguém que perguntou também, já foi respondido, mas é sempre bom. O que é que a depressão no segmento ST causa? O que é isso? Alguém fez essa pergunta no mural, não me lembro exatamente, acho que foi até no WhatsApp. Uma depressão no segmento ST normalmente está associada a um evento isquêmico. E como evento isquêmico, a possibilidade de um infarto a qualquer momento, né? Então, isso é só uma parte em relação ao que alguém perguntou. Mas, Giovana, além da depressão no segmento ST de 1 milímetro, que tem no caso, tem também a questão de tonturas. E lá naquela aí, fala lá sobre essa questão de sentir tonturas durante o teste, tudo isso que pode ser também. Então, tem os dois, tá? Isso para esse caso clínico número 1, tá?
vou aproveitar já e vou falando já nos outros porque que é as outras situações, tá? No caso clínico número 2, ele é caracterizado como alto risco, se eu me lembro, principalmente porque ele tinha um VO2 máximo 55% do predito, ou seja, muito abaixo daquilo que deveria ser, tá? Se eu não me engano, deixa eu ver o critério de classificação. O critério de classificação fala maior risco. Onde é que está? Baixos níveis de esforço, menor que 5 metros. Isso aí, que ela tinha bem menos que 5 metros, tá? Deixa eu me lembrar qual era a outra situação que tinha também. Som arterial não era, frequência cardíaca também não era. O VO2? E angina. E angina durante a recuperação, tá? Então, eram esses dois fatores. O VO2 máximo predito, o VO2 máximo dele era abaixo de 5 metros, 55% do predito, bem baixo, tá? E questão de ter a presença da angina, ok? E o último caso, ele era baixo risco, ele não tinha valores todos dentro de uma normalidade, pensando num paciente cardiopata, tá? Quando a gente fala normalidade, penso paciente cardiopata, tá? E aí, as respostas da segunda fase, quando o paciente é considerado baixo risco, segundo as diretrizes, a frequência cardíaca para monitorar o exercício é adequado, é suficiente, adequado. Quando nós falamos em risco intermediário e alto risco, as recomendações, não quer dizer que isso sempre aconteça por causa da possibilidade, tá? Mas as recomendações é que um paciente de risco intermediário e alto risco, ele seja monitorado por tanto frequência cardíaca quanto eletrocardiograma, tá? Prof, o meu problema que eu tive foi igual do Banavides, porque eu utilizei a tabela que está na página 27, que condiz com a diretriz também de reabilitação cardiovascular de 2020. Sim, é a mesma. Só que eu acho que aquilo que eu postei, ela é um pouco mais detalhada. Ah, tá. Mas foi do mesmo local, só que aquela que eu postei é um pouco mais detalhada. Tá? A gente vai ter que corrigir isso lá no e-book, que o pessoal vê o e-book e não olha a tabela. Exato. Não, eu coloquei isso no enunciado para vocês usarem a tabela que eu postei, só que acredito que vocês não tenham visto. Tá? Tipo, ficaram só no e-book. Certo, prof, obrigada. Tá? Tinha outra pessoa que tinha levantado a mão. Tinha. Acho que era a Érica. Érica. Oi, professor. Foi justamente a mesma situação dos meus colegas, né? Porque eu segui, na verdade, o e-book, como eu falo até no enunciado, né? Eu uso o e-book para fazer a V1. E eu não vi essa tabela também, eu vi já não vi os comentários ainda das questões, já sei quanto que eu fiz, mas que eu errei também. Mas eu acredito que tenha sido na mesma linha dos meus colegas aí, que na hora dos erros e acertos aí. Mas é isso, porque eu usei como referência o e-book mesmo. Mas é isso. A maioria que errou mesmo 1. E era essa questão que no e-book eu acho que não está tão especificada a depressão no segmento ST. Tá? Ok. Corrigindo ainda o restante, tá, pessoal? Acho que faltou só os casos clínicos pensando na triagem de saúde para participação, não é? O caso clínico número 1, ele tem como resposta, assim, a pessoa não tem sintomas, a pessoa não tem doenças e ela é sedentária, porque ela só caminha no calçadão cerca de 30 minutos ao final de semana. Então, menos que duas vezes na semana, menos que 3, ela é considerada sedentária, tá? Segundo a triagem que nós estamos utilizando. Então, sedentária, sem doenças, sem sintomas, não é necessário o atestado médico, tá? Entretanto, eu fiquei olhando aqui e tinha uma que eu coloquei para despistar, mas na verdade eu acho que confundiu,
que fala assim: não, desde que o Pedro não se sinta mal durante o exercício físico. E não é mentira, porque realmente se ele se sente mal durante o exercício físico, é interessante que depois você peça, não é? Isso é um após, mas ela ficou meio estranha, tá? Então eu vou considerar essa também. Houve gente que errou essa aí, colocou essa. Isso não deixa de ser mentira. Beleza, ele não precisa de atestado médico. Isso é fato. Segundo a triagem, não existe a necessidade de atestado médico. Beleza, você não pediu. Mas ele começou a fazer exercício, começou a se sentir mal, alguma coisa está errada. Então, está correto também. Então eu vou corrigir isso também. Tá? Por exemplo, a Giovanna errou essa aí, colocando essa parte. Tá? E no caso clínico número 2, agora nós estamos falando de uma mulher que ela é diabética, ou seja, ela tem uma doença. Vamos começar pelo exercício também. Ela é treinada agora. Então, é uma mulher treinada, ela não é mais sedentária. Ela tem uma doença, diabetes tipo 1, mas ela não tem sintomas. Ela não relata sintomas, então tem a doença controlada. Como o objetivo dela é maratona, ou seja, vai fazer um exercício e esse exercício será vigoroso, vai ter no sua planilha de treino vigoroso, sim, ela precisa de atestado médico, uma vez que o programa de treino vai realizar exercícios vigorosos. Se fosse só apenas um programa de treino com exercícios leves a moderados, não seria necessário, porque, apesar de ela ter uma doença, ela não tem sintomas. Mas, no caso, como ela vai fazer exercício vigoroso, ela precisa, sim, de atestado médico. Tá? Então, a resposta era logo a A. Sim, uma vez que no programa de treinamento, a Maria vai realizar exercícios vigorosos. Deu para esclarecer agora? Acho que aí eu passei por todas já, não é? Realmente, pessoal, é que a gente fica fazendo prova, mas a gente acha que a prova é o menos importante para vocês, e aí acaba por cair nessas ciladas próprias que a gente faz, tá? Mas não tem problema não, a gente corrige, o que é importante é que vocês tenham claro o que é que acertaram, o que é que erraram e por quê, né? Com certeza. Vou abrir aqui um parênteses. Algumas pessoas me mandaram uma mensagem sobre a V2, que estavam em dúvida. Vivian, deixa eu só responder aqui ao Leopoldo, que ele traz uma pergunta ainda sobre a atividade 1. Leopoldo, o treinamento para a maratona, o que acontece? Existem coisas diferentes. O que é intensidade vigorosa e o que é... Isso foi bem colocado, porque a gente tenta resolver algumas coisas, alguns problemas aqui, tá? O que é intensidade vigorosa e o que é um treinamento vigoroso, tá? Porque, segundo o Colégio Americano de Medicina do Esporte, ele coloca lá que exercícios de intensidade moderada ou vigorosa. Então, estamos falando da intensidade, não é? Realmente, quando nós realizamos uma maratona, ou mesmo os 10 quilômetros, como alguém está colocando aí, essa maratona, esses 10 quilômetros, ele não é realizado de intensidade vigorosa. Isso não é mentira. Por quê? Porque intensidade vigorosa, nós estamos falando frequência cardíaca acima de... Eu não me lembro agora a tabela exatamente, mas 85%, 90% da frequência cardíaca máxima, PSE alta. Então, nós estamos falando da intensidade. E, realmente, a maratona ela não é feita com uma intensidade vigorosa. O pace é um pace leve para você aguentar as 2 horas. 2 horas, assim, para os campeões, né? 3 horas, 3 horas e meia, 4 horas. Você corre muito mais rápido. A diferença é que você não consegue correr muito mais rápido durante 3 horas, 4 horas. Então, a intensidade, assim, realmente ela não é vigorosa. Só que aí entramos numa situação, beleza. O treino é diferente. E nos treinos, com certeza, vai ter intensidades vigorosas para treinar para a maratona, tá? E outra coisa que eu queria chamar a atenção é que o Colégio Americano de Medicina do Esporte, na verdade, assim, acho que fica um pouco infeliz a forma como eles caracterizam. Porque eles colocam intensidade leve, moderada e intensidade vigorosa, mas em alguns momentos lá no livro eles falam o seguinte: se a pessoa treina para alguma competição que a gente fala não precisa ser atleta, mas, por exemplo, fazer a maratona, fazer 10 quilômetros, então ela está treinando com um objetivo esportivo. Isso, objetivo esportivo, para o Colégio Americano de Medicina do Esporte, é considerado intensidade vigorosa. Tá? Então, nesse caso aí,
beleza, se a pessoa está treinando com objetivo esportivo, ela está, segundo o Colégio Americano de Medicina do Esporte, fazendo um exercício de intensidade vigorosa, tá? Isso, assim, claro que existem, não é a melhor definição, mas o Colégio Americano coloca isso. Então, é mais interessante nós usarmos o algoritmo sempre pensando assim. Se o indivíduo apenas treina com objetivo de saúde, sem nenhuma competição esportiva, mesmo que seja por belo prazer, apenas está treinando aquela coisa de vai, faz o seu treininho tranquilo, objetivo de saúde, tudo isso, ele está treinando em intensidade leve a moderada, a não ser depois que você prescreva algo intenso e você saiba disso. Se o indivíduo já faz treinos com objetivo esportivo, isso já é a razão para lá naquele algoritmo considerá-lo como intensidade vigorosa, tá? Vivian, acho que agora você pode ir para... Beleza. Marcos, não existe pegadinha, tá? Para vocês não existe pegadinha, não. Existe realmente, às vezes, pelo menos da minha parte eu falo, a gente fazer uma prova que, na verdade, tipo, não acho necessidade e essas coisas passam, tá? Não é pegadinha, não, com certeza. O objetivo não é fazer com que vocês errem. Isso aí. Vocês entendam. E aí, se não entendeu, é isso aqui, é discutir por que errou. Não é para vocês acharem, será que por trás disso queria dizer outra coisa? Não, a gente queria dizer o que vocês entenderam. E pode ser que, às vezes, a mensagem não chegou, mas isso. O objetivo era ser simples e objetivo, tá, gente? Só para fechar aqui, eu recebi umas mensagens com relação à V2 já. Então, pensando... Gente, fiquem tranquilos com relação aos casos. Muita gente está preocupada, assim, na estratificação de risco, o que aconteceu, mas o VO2, o MET... Gente, fiquem tranquilos. Imagina que aquela pessoa chegou para você, você precisa fazer você vai treinar ela, você precisa tratar ela. O que você vai fazer? Então, independente se alguém vai ter teste ergométrico, legal, mas pode ser que não tenha, que foi o que o Roberto falou, e se não chegar com teste ergométrico? Então, cada caso pode ser que tenha, pode ser que não tenha. No caso 2, no caso na V2, no caso clínico 2, já fala que a pessoa é DPOC. Então, assim, ela já tem o diagnóstico de DPOC grave. Então, assim, é uma pessoa grave. Então, ela já está na estratificação de risco, é um paciente que é grave. Não precisa ficar pensando, mas como eu vou estratificar? Porque não tem o segmento... Gente, não se preocupem com isso. Estão muito preocupados com detalhe. Imagina assim, pensa que você vai atender aquela pessoa. Como você faria? Que tipo de avaliação você faria? Ela é uma pessoa com menos gravidade? Vou fazer tal coisa. Ela é mais grave? Então, eu preciso fazer uma avaliação mais detalhada. É isso, gente. Eu achei que vocês estão muito preocupados com a descrição do caso, em avaliar o que vocês fariam. Pensa, imagina assim, a pessoa está lá, fisicamente. O que você faria com elas? É isso, tá? E vocês escrevam. Faria tal avaliação. Na primeira semana eu tentaria fazer tal intensidade, esse tipo de exercício, por conta de tal, e acabou, é isso, tá? Não quero que vocês fiquem viajando, eu quero uma prescrição simples para eu entender que vocês sabem prescrever, o que você faria com ele, certo? Não, Leopoldo, não precisa considerar uma modalidade específica. Com base na minha aula das fases de reabilitação, é interessante colocar tanto o aeróbico quanto resistido. Mas, às vezes, no início, dependendo do caso, você vai falar assim, no começo eu vou só fazer a parte do aeróbico e depois, ao longo, vou acrescentar o resistido. Não tem problema, vocês só descrevam o que vocês fariam, tá? Não precisa se preocupar, mas e se? Porque não tem errado. Às vezes a prescrição vai ser diferente, cada um tem uma metodologia, tá? Só que a questão que eu não quero que vocês falem, eu vou treinar com 90%. Mas por que você vai treinar com 90%? É isso, tá? Eu quero saber com que intensidade, que exercício você faria. Faria membro superior, faria membro inferior? Porque é isso, tá? Imagina o que vocês fariam na prática de vocês, quando vocês atendem o cliente de vocês. É a mesma coisa, só que aí eu nomeei aí 2 pessoas. É isso, tá? A Vivian, agora não é a Vivian que está falando, a Vivian Santana, ela perguntou, professor, tontura é um sinal de possível isquemia?
Vivian, é um sinal mais fraco de possível isquemia, tá? O fato da pessoa ter tontura, isso não quer dizer que a pessoa tenha isquemia. Pode estar acontecendo? Pode, mas é muito fraco você dizer que a tontura está associada à isquemia. Não, tá? A tontura isolada não te fala que existe isquemia de jeito nenhum, ok? André, você levantou a mão, pode falar. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Estou sim, André. Tá bom. Boa noite a todos. É a questão sobre a V2, no caso. Seria interessante determinar qual a classificação de risco antes de prescrever o que for determinado para esse paciente em termos de atividade, para deixar claro o porquê que eu estou prescrevendo aquilo em relação ao que eu acho como diagnóstico ou não. Perfeito. Se você tiver dados que te ajudem no caso clínico, né? O risco, isso é. Se você tiver, por exemplo, eu coloquei lá que tem VO2 tanto, aconteceu tanto, tem alteração nesse. Se aquilo te ajuda a classificar, a estratificar o risco, você coloca. Segundo a estratificação, ele é considerado risco tanto. Pode colocar, não tem problema. Para me manter respaldado pelo fato do que eu estou fazendo aquele tipo de treinamento ou não, não é? É um excelente ponto de partida. Perfeito. Você Pode falou colocar. tudo, André. A partir desta pessoa que tem isto, risco tal, eu começo com isto. Perfeito. Tá, beleza, então. Muito obrigado. Nada. Gente, e aí? Dúvidas? Mais alguma coisa que vocês querem acrescentar aí? Opa. Vivian. Diga. Então, dependendo dos dados que a gente tem do cliente, a gente não consegue fazer uma estratificação de risco, né? Porque essa estratificação de risco, ela é em doença cardiovascular, né? Aí, quando vem doença pulmonar, essas coisas, a gente não sabe onde olhar, assim. Eu fiquei com essa dúvida também. Fiz, gente, não sei o que eu vou fazer. Então, dependendo, a gente não consegue fazer essa estratificação, assim, né? Foi o que eu falei. Pode ser que, às vezes, os exames que ele chega para você, às vezes, você não tem todos os dados. Mas, por exemplo, o caso 2, que é um caso pulmonar, eu já coloquei ali que o diagnóstico é um DPOC grave. Então, você já sabe que ele é um paciente grave. Você nem tem o que estratificar ali. Já está exposto que ela, no caso, que eu coloquei que é uma mulher, ela é um DPOC grave. Tá? Então, você já parte do pressuposto, assim, o que eu faria com um paciente grave? Inclusive porque na descrição do caso fala que ela caminha poucos quarteirões, ela sente uma falta de ar. Então, o que você faria com uma pessoa que chega para você, que quando caminha 3, 4 quarteirões tem falta de ar? É isso, tem que pensar. Tá ótimo, obrigada. Tá? Amanda, com certeza a gente pode conversar sobre isso depois, sem dúvida nenhuma. Pode, não deve até, né? Com certeza. Com certeza. Com certeza. No plantão da semana que vem, que vocês vão ter entregue, aí a gente dá uma discutida também. Faz um apanhado geral. Pode falar, André. Pegando esse gancho da Roberta, que ela falou sobre a estratificação em relação ao público que chega até a nós sem uma boa informação, teria algum tipo de anamnese, já fora que vocês apresentaram, assim, que a gente pode, de repente, montar para conseguir ter uma melhor análise ou não? André, pensando nesse tipo de paciente, o que acontece? Normalmente, as anamneses para pacientes já de alguma doença, elas são anamneses já baseadas em exames, tá? No estado clínico, óbvio, e também em alguns exames. Então, vai depender se você vai ter acesso ou não a esses exames para você concluir algo sobre isso, tá? Por quê? Quando você... vamos lá. Na nossa prática, você é profissional de educação física, eu conheço o André treina aqui na academia que eu... Treina não, dá aula aqui na academia que eu treino, tá? Então, a nossa realidade, assim, quando chega algum aluno, nós temos a capacidade de fazer uma anamnese com ele, fazendo perguntas. Clinicamente, nós conseguimos identificar, estratificando daquela forma que nós vimos na aula passada, não é? Pensando nesse início.
Quando esse indivíduo, por exemplo, chega para nós e nós identificamos que ele é um indivíduo que precisa... O que acontece? Essa estratificação simples, nós não conhecemos esse indivíduo. E esse indivíduo você descobre que ele é um paciente pós-infarto, vamos imaginar. Quando ele é pós-infarto, beleza, naquela nossa primeira anamnese, nós identificamos que se ele é um infartado, ele precisa de uma liberação médica para iniciar. Se ela é pós-infarto, é provável que às vezes ela até chegue já com essa liberação médica, porque ela acabou de infartar, ok? Estou dando uma situação específica. Mas para nós depois explorarmos mais esse indivíduo, pensando na anamnese, essa exploração ela é baseada em exames. E aí, se o indivíduo trouxer os exames, nós conseguimos fazer isso. Se ele não trouxe, aí nós não conseguimos fazer, tá? Inclusive, esse tipo de estratificação depois, o correto, assim, claro que isso não vai acontecer, tá? Mas o correto era ela vir do médico. O médico identificar quem é esse tipo de pessoa, tá? Por quê? Se vocês observarem, tem ali algumas coisas que são difíceis de interpretar, tá? Nós podemos não saber, não ter, não é nossa prática normal. Mas se nós tivermos acesso, por exemplo, para cardiopata, aquela estratificação que nós apresentamos é precisa ter alguns exames, por exemplo, o VO2 máximo do indivíduo, precisa de ter um eletrocardiograma onde nós conseguimos perceber algumas situações. Tem a parte clínica que ela é observada durante um teste máximo, então o indivíduo faz um teste máximo, se apresentar alguns sintomas, ele pode entra também num dos grupos. Então, observa que isso não é tanto mais ao nosso alcance. Apesar de nós sabermos como é, nós apresentamos, isso não é a nossa prática para nós identificarmos como ele é. Por isso é que deveria chegar assim. Isso também tem para pneumopata, tá? São os mais comuns, o cardio e o pneumopata. Vê se a gente arruma essa classificação para o pneumopata e passa para vocês. Mas essa classificação já é mais difícil. Nós não conseguimos mais de forma simples, tranquila, encaixar quem é essa pessoa e estratificá-la, tá? Por isso, a ajuda médica, o trabalho em conjunto, não é? Vai facilitar demais, ok? Então no caso, assim, o mais ideal e o mais perfeito seria com base naqueles passos 1, 2 e 3, né? Nós, como profissionais de educação física, nós conseguimos fazer uma correta anamnese do nosso indivíduo, uma boa estratificação, passo 1, 2 e 3. A partir daí, pensando no cardiopata, pensando no pneumopata, nós podemos fazer, mas ela pode não ficar completa pela dificuldade de nós termos os exames. Certo. Não é você que pede para o indivíduo fazer um eletrocardiograma. Uhum. Quando eu falo é prescrever, não é pedir, a gente pode pedir, mas prescrever. Não é você que prescreve um teste cardíaco, um teste cardiopulmonar, para você depois ter elementos para conseguir classificar. Agora, se ele traz esses elementos todos e você consegue classificar, ótimo. Entendido. Ok? Certinho. Valeu. Obrigado. Nada. Érica. Oi, Érica. Oi, professores. Sobre essa questão da anamnese e você fazer perguntas, né, além da história clínica do paciente, eu acho interessante, sugiro aos colegas, né, tanto fisioterapeutas quanto educadores físicos, fazer a pergunta também de se usa medicação, porque tem medicações como beta-bloqueadores, bloqueadores canais de cálcio e os não hidropiridínicos, né? Uhum. Você tem que saber se eles, por exemplo, eles vão dar vão interferir na frequência cardíaca máxima. Então, assim, é importante, inclusive, perguntar, né, pro seu cliente, paciente, sobre a questão do tipo de medicação que toma, porque isso vai também interferir, né, nesses parâmetros que a gente usa no nosso dia a dia, que não são tão, como fala, né, vai ser só em laboratório, né, de universidades, estudos, né, são coisas que a gente precisa no dia a dia, que é mais fácil, mas vão ter influência pela medicação também. Então é importante saber isso aí, é só uma sugestão. Sem dúvida, Érica. Ainda mais quando você falou em paciente cardiopata, a questão de beta-bloqueadores,
esqueci o nome agora, a outra classe muito usada pelos cardiopatas, diuréticos, isso aí, os diuréticos. Isso é fundamental por causa do nosso dia a dia. Então, o perguntar a medicação é muito importante. Diabético pensando em tipo de insulinas depois, sem dúvida. Perfeito. E não só nos parâmetros em si, mas até vai influenciar no próprio treinamento. Então, dependendo do medicamento, você precisa adequar aí o momento que ele toma o medicamento para não ter alguma hipotensão ou até uma hipoglicemia durante o treinamento. Perfeito. Obrigado, Érica. Fechamos, gente? Querem finalizar? Mais alguma coisa? Assim, só para nós complementarmos, agora sábado nós não teremos aula, não é? No outro sábado será a parte de paciente renal crônico com o Tiago, e nós depois só faremos na outra semana a nossa aula mesmo. E na aula a gente vai trazer o diabético, o hipertenso, que é da minha parte, e a Vivian no DPOC e infarto e AVC. Então essas coisas vai trazer também mais coisas em relação a isso que vale a pena, com certeza. A gente vai tratar muito disso ainda, não vai ficar por aqui, não. Sim, sim. Tá? Com certeza. Vivian, pode encerrar por mim, eu acho. Acho que tá ok. Então tá, gente. Acho que tudo certo. Qualquer coisa, se tiverem mais alguma dúvida aí que surgir, vocês postem lá no mural, mandem pra gente que a gente responde, certo? Então, finalizando aí nosso plantão. Lembrando agora que o nosso próximo encontro, então, vai ser semana que vem, daqui uma semana, na quarta-feira, 7h30, para o nosso plantão de dúvidas 3. Aí a gente vai pensar a respeito, talvez a gente faça, então, a parte do teste cardiopulmonar, vamos alinhar aí se a gente traz alguma coisa, e tira a dúvida aí tanto das atividades que já foram e das futuras. Certo? Obrigado, gente. Boa noite para vocês. Boa noite a todos.